Bom dia, colegas. Bom dia, Catarina. Bom dia. Olá, Elaine. Olá, Regina. Bom dia, Milton. Chegaram cedo. Karina, bom dia a todos. Nós somos pontuais, Catarina. Eu sei. Eu sei. Daqui a pouco já vamos começar, a formadora também já entrou, mais 4 minutinhos. Elaine, aí na vossa sala já está tudo? Já falta alguns colegas chegarem e a Tânia entrar na reunião pelo monitor. Bom dia, Catarina. Bom dia, Milton, Elaine, Regina. Desculpa, eu estava só aqui a atender uma chamada rapidinho. Como estão vocês? Animados para essa nossa terceira sessão? Bom dia. Bom dia. dia. Muito bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Milton, olá. Cristina já está aqui a chegar também. Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia. Acho que tem que ir para a tela da Hoje a Catarina está no outro sítio, olha lá, ela colocou um fundo bonito, assim, que nem o meu aqui, olha. De vez em quando é bom mudar os ares, né, Catarina? Eu enjoo também dos meus backgrounds, de vez em quando eu troco. Muito bem, olha, falta um minuto, né? Olá, formandos da sala especial, não é? Esses formandos aí é da sala especial. Mesmo, mas ainda não estamos a ver. Não, Acho que já nem a vão entrar. ouvir. Já vão entrar, então estou aí a terminar algumas coisinhas. É isso. Você sabe que Tina, precisamos que desligue, por favor, o microfone. Não, o som do computador. Já Nós ouvimos desativei. tudo. Isso aqui é como um Big Brother. Já desativei o microfone deles. Mais ou menos está aqui. É um verdadeiro Big Brother. Tem que dizer alguma coisa? Alguma coisa? Não só você. Alguma coisa. Eu estou ouvindo alguma Ok. coisa. Agora só falta pôr a câmera. Tecla control. Começa uma pessoa. Opa, nós temos uns colegas. Agora eu vou precisar do auxílio de alguém do detalhe
Para essa parte aqui eu já não consigo. É que o cabo não tá ligado a câmera. Entendeu? Ok. É simples assim. Mais fácil. É tipo, É só ligar o quando a cabo. gente quer trabalhar num computador, primeiro ligar a ficha, depois carregar no botão on. Pronto. A gente tem que explicar tudo. Pedro. Tem que explicar tudo, Pedro. Pronto. Muito obrigada, Silvia. É isso aí, Silvio. Agora Sempre já passei sim. por isso. O problema normalmente está entre o computador e a cadeira. Normalmente, é verdade. Normalmente. Mas a gente resolve, a gente se ajuda. Vocês aí nos ouvem bem do lado de cá? Sim. Sim, sim. Boa. Ouve-se bem. Perfeito. Assim, sabe? Ainda não. Ainda estou fazendo capital. Não entendo o vídeo com calma. Sim. É engraçado que aquela sala lá, né, dos formandos, salvo algum outro, eu acho que toda a gente senta no mesmo sítio todos os dias. Nós somos assim, Já um devem, animal já devem ter lugares preferidos. marcados, né? Sim. Somos umas pessoas muito bem instruídas, não sei. Ah, Pedro, agora eu percebi por Tem as quê. plaquinhas. Porque eu achava estranho, falei assim, todo dia eles sentam no mesmo sítio. Será que é impressão minha? Eu tenho muita memória fotográfica. Nós somos muito, quer dizer, nem sempre somos muito bem mandados, mas como temos o nosso chefe aqui, temos que ser. Agora sim, está Eles são bem explicado, mandados. então. Quem manda, Muito manda bem. bem. Eles é que nem sempre obedecem. Pronto, mas essa É semana mais toda a isso, gente está acho. muito disciplinadinha, isso é muito bom, né? Sim, Podemos, sim, com certeza. podemos iniciar, Catarina? Falta muita gente ainda, agora que já me perdi, Não, porque acredito que já estão todos. Tem a Regina, tem o pessoal ali na sala, já está aqui o Marco, o Aristóteles, o André, o Guedes, a Luísa está por aí, não está? Tá. Olá, já estamos todos. Tem um colega que é o mesmo da última sessão, que infelizmente também não vai poder que é participar hoje, que é o Miguel Miguel Amado. o Miguel Sim, Amado. Miguel Sim, Amado. Miguel Amado, está Ele fora. depois vai Ele avisou. assistir a gravação da sessão. Tá bem, Mas tá bem. podemos começar, colegas ali na sala dos formandos, estão todos prontos? Acredito que já estão todos. Márcia, fica à vontade, vamos para a nossa terceira e última sessão da formação de Cláudia. Muito obrigada, Catarina. Então, oficialmente agora, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a essa nossa terceira sessão. Obviamente, né, a formação termina hoje, mas como eu falei na sessão passada e na primeira também, a nossa relação nem por isso. O engenheiro Adolfo tinha me pedido para fazer 3 desafios aqui para vocês, e eu vou deixar os 3 desafios ao final para quem quiser aí exercitar e depois me enviar. E não se esqueçam da questão daqueles grupos que eu havia falado também na primeira sessão. Como eu disse, repito, o objetivo é que vocês consigam levar adiante essas informações que nós tivemos aqui, porque se nós não treinamos, não exercitamos, rapidamente nós nos esquecemos daquilo que foi aprendido. Eu quero começar essa sessão de hoje, como nós tivemos um dia de intervalo entre a última e a de hoje, para perguntar a vocês se fizeram alguns testes, se tiveram algumas dificuldades, que tipo de resultado que conseguiram ter aí com as duas primeiras partes do Claude que nós vimos, o chat e cowork. Quem quer partilhar aí conosco as experiências e os resultados? Se tivermos. Vou perguntar ao Hamilton. Vou perguntar ao Hamilton.
Hamilton, que está ali a olhar para mim. Bom dia a todos. Olá. Olá. Portanto, eu pude exercitar o co-work, portanto, aplicado aqui alguns ficheiros da área da TI, nomeadamente para me calcular as notas, os nossos processos de compra, as nossas notas de encomenda, perceber quais foram o volume de notas de encomendas pagas, as canceladas, as que estão pendentes, portanto, foram mais nessa base. E também exercitei no sentido de me criar alguns modelos para otimizar aqui a nossa atividade internamente. Boa. E correu bem, Hamilton? Os resultados foram ao encontro daquilo que o Hamilton esperava e precisava? Na medida do possível, eu julgo que ainda preciso de explorar mais, não é? Para poder alcançar os objetivos mais satisfatórios. Ok. O importante é estar no caminho. Obrigada, Hamilton. Quem mais quer partilhar conosco aí as suas experiências de terça-feira até hoje? Sala dos formandos, vocês são muitos. Está tudo com vergonha. Eita, tudo com vergonha. Eu acho que fizeram coisas muito interessantes e não estão aqui a querer partilhar conosco, ou não tiveram tempo de fazer. Digam, não há mal. Não? Márcia, Sim. Regina, Abre o microfone. Ou dá para ouvir aqui? Dá para ouvir bem, hein? Dá para ouvir, Dá dá para para ouvir, dá para ouvir. ouvir. Não. Dá para ouvir. bom, eu estive experimentando, já fiz algumas coisas. Meu amigo Pedro Guedes me ajudou ali, mas assim, não consegui fazer os plugins ainda, mas já coloquei alguns para fazer uma análise qual era a melhor proposta, enfim, já fiz algumas coisas e estou surpreendida, muito rápido. Ontem eu brinquei e falei assim, vou deixar ele fazer e vou almoçar. Ele falou, não vai dar tempo. Eu olhei e já estava pronto. Então, duas propostas, você precisava analisar e fazer a comparação e tudo mais, e estava lá prontinho. Eu falei, nossa. Então, estou bastante impressionada, estou adorando. Que bom. Mas ainda preciso, por exemplo, os plugins, como é que chama? As habilidades, eu ainda estou patinando, ainda não consegui. Vamos lá, no caminho, estou estudando. Pronto, mas aí, Regina, me diz uma coisa. Você não conseguiu porque não teve tempo ou porque você não percebeu bem ainda o que é que se pode fazer com as habilidades e com os plugins? Não, eu consegui o que pode fazer, mas eu ainda não tive tempo para me dedicar tanto para fazer. Então, assim, tentei. Não foi, eu falei, tá bom, depois eu faço, porque eu tinha que, né, trabalho diário não me deixou me aprofundar, podemos dizer assim. Tá, mas a lógica você entendeu, porque a minha preocupação é se tiver falhado alguma coisa em termos do entendimento de como fazer, para que serve, aí eu voltaria a explicar. Tá bem? Não, tudo ok. Que bom, Regina, obrigada aí pela partilha. Sempre bom saber o que vocês estão já a conseguir trabalhar com essa poderosa ferramenta. Obrigada. Muito bem, então, olha, hoje nós chegamos nesse terceiro dia e quando eu disse a vocês que nós teríamos aqui algumas últimas atividades ou algumas últimas aplicações que nós podemos fazer com o Claude. Claro que não vamos esgotar, até porque seria muito importante ter os casos de uso de vocês, exatamente para vocês poderem experimentar, e isso é só no dia a dia de vocês. Mas hoje, qual é a primeira atração do dia que nós vamos falar aqui, né? Nós sabemos que o Claude tem
Na aplicação do Claude, existem 3 grandes grupos de... Só um minuto, gente, que falhou aqui a minha partilha. Aqui. Pronto. Na aplicação do Claude, nós temos 3 grandes áreas, 3 grandes valências com as quais nós podemos trabalhar. A primeira delas, nós vimos na primeira sessão, que é o chat. A segunda delas, vimos na segunda sessão, que foi o cowork. E hoje nós vamos começar o dia, então, a ver o que nós podemos explorar nesse terceiro separador do Claude, que é o Claude Code. Lembrando que no início da nossa primeira sessão, eu fiz questão de mostrar para vocês a lógica da engenharia de prompt, porque em qualquer uma dessas 3 ferramentas do Claude, o que nós vamos precisar, o coração de toda a nossa atividade, toda a nossa interação com ele, vão ser os nossos prompts. Portanto, 2 coisas importantes, né? A lógica do nosso processo, o fluxo do nosso processo, e depois o prompt que nós vamos colocar para a ferramenta executar a atividade que nós queremos, tá? Então, aqui eu já perguntei das experiências de vocês. Então, o que é o Claude Code? Ele é a ferramenta do Claude que nos ajuda a fazer desenvolvimentos. E aqui nós temos que ter um bocado de cuidado quando nós falamos disso, porque parece que é algo só para desenvolvedores. Claro que, se eu tiver algo muito complexo que eu queira desenvolver, que exija uma série de APIs e uma série de conexões e bases de dados, obviamente isso vai requerer um pouco mais de conhecimento de programação. Mas, se eu tiver necessidades mais básicas e que, com o prompt, que é a nossa programação em forma da nossa linguagem, eu conseguir dizer ao Claude o que eu quero, obviamente ele vai conseguir fazer. E eu vou trazer um exemplo do que eu fiz para poder mostrar para vocês. Por que eu não deixei para criar aqui junto convosco? Porque o Claude Code ele tem 2 problemas. Ele é mais lento e ele consome imensos créditos. Portanto, se eu deixasse para poder fazer aqui convosco, muito provavelmente eu iria, só nessa rotina que ele ia rodar, eu iria consumir muito aqui da minha sessão e eu acabaria depois por não conseguir mostrar para vocês muito mais coisas. Então, eu decidi fazer antes, mas eu vou mostrar para vocês exatamente o passo a passo que eu usei para poder criar essa minha programação, esse meu dispositivo que agora ele executa tarefas para mim, de uma maneira quase que automatizada, tá bem? Então, ele é uma ferramenta de programação que pode ser utilizada de maneira mais simples para não programadores, desde que eu saiba exatamente o que eu quero com aquela interface, ou então, por programadores também, que eu consigo fazer códigos e consigo fazer coisas de outro mundo com o Code, tá bem? Ele é mais reduzido, eu vou passar aqui para vocês e depois eu vou lá para a aplicação, que eu acho que fica sempre muito mais fácil. Ele não tem tantas opções quanto no cowork e no chat normal. Por quê? Porque a lógica dele é exatamente de programar, de criar um artefato ali que seja de programação. Portanto, ele vai ter aqui as sessões. Então, cada vez que eu quiser criar um novo artefato com o Code, eu vou criar uma nova sessão, bem? E eu já vou mostrar isso para vocês lá como é que vai funcionar. Por quê? Eu posso ter uma nova sessão que ela roda localmente no meu computador. Lembra que eu estou aqui com o Claude conectado, instalado no meu computador. Ou então, ele pode criar uma sessão fora, num repositório externo. Portanto, se vocês tiverem um repositório ou criarem um repositório externo, e configurar esse repositório, ele vai conseguir aceder e rodar todas as rotinas nesse repositório. Então, tem 2 formas de nós fazermos as nossas sessões. Aqui, então, também tem a parte das rotinas. Então, o que são as rotinas? São programações que eu posso fazer para ele rodar
automaticamente também, como se fossem os meus agendamentos. E eu já vou mostrar para vocês a diferença do agendamento ou da rotina, por isso ele chama de rotina aqui, e lá no Cowork ele vai chamar de agendamento. Então, eu posso criar para ele determinadas rotinas que ele executa todos os dias ou na periodicidade que eu defini para ele. E aqui tem a parte das customizações, que eu também vou poder customizar os meus plugins, as habilidades e também algumas outras ferramentas que aí sim é para quem já está mais no nível de programação, tá? Aqui então, a diferença, para deixar registrado para vocês, a diferença entre as rotinas no Code e as tarefas agendadas no Cowork. Então, as rotinas, no Cowork, eu agendo uma tarefa e ela é executada só quando eu ligo o meu computador. Se eu criar uma rotina que lá no Code, que não esteja no meu computador, que esteja num repositório externo, ela acontece independente do meu computador estar ou não ligado, ok? Mas, se a minha rotina estiver programada para acontecer no meu computador localmente, então eu preciso do computador ligado para isso acontecer, tá bem? Márcia, queres elaborar um bocadinho mais o que é esse repositório externo? Ou onde é que pode estar esse repositório? Esse repositório pode estar no GitHub, por exemplo. O Code, ele tem... A maioria dessas ferramentas tem uma parceria, uma integração nativa com o GitHub, porque o GitHub é um espaço onde nós podemos colocar os nossos códigos, depositar lá os nossos códigos. Conhece, né? E o Code vai lá buscar, então, essas informações ao GitHub, tá? Mas também nós podemos, para quem é programador, eu particularmente não sei fazer isso porque eu já fui programador em outra vida, nessa vida atual eu já não consigo mais programar, porque as coisas mudaram muito. Mas para quem é programador, consegue configurar ambientes em servidores próprios e apontar o code para esse repositório, se vocês não quiserem usar o repositório do GitHub. Mas aí é programação pura e dura, tá? Mas o GitHub funciona perfeitamente para isso. Ok, obrigado. Nada, as ordens. O Cowork, então, ele é uma interface mais amigável para nós, principalmente que somos os utilizadores comuns, os mortais comuns. Então, nós podemos chegar lá, como nós vimos na sessão anterior, eu digo para ele que quero todo dia que ele execute determinada coisa, eu digo para ele claramente o que é e ele vai executar. No caso do Code, então, é uma rotina que pode ser local ou pode ser mais elaborada dele buscar nesse repositório. Outra diferença básica é que as rotinas ou os agendamentos lá no Cowork, eu só posso programar para ele executar em horário, se é diário, semanal ou mensal. E aqui no Code, como é de programação, eu posso fazer outros tipos de gatilhos. Eu tenho outros tipos de gatilhos que programadores aqui conhecem muito bem para poder acionar essa rotina, tá? No caso das tarefas agendadas no Cowork, né, o acesso aos ficheiros e às ferramentas, eles acontecem na sessão própria, naquela sessão que nós estamos aqui a executar. No caso do Code, ele pode buscar, eu acabei de colocar aqui, né, nos repositórios do GitHub ou em outros conectores que nós criamos nos nossos servidores. Então, aí a pessoal da área de IT aí pode criar esses conectores MCP nos servidores de vocês para ele poder buscar isso, que eu falei agora há bocadinho, tá? E também tem a questão dos limites de utilização. Portanto, no meu caso, como o meu plano é um plano Pro de 20 dólares por mês, que são 18 euros por mês, eu só consigo rodar 5 rotinas por dia. Depois se eu tiver mais do que 5 rotinas, mais do que 5 agendamentos, ele para na quinta, tá bem? Os outros planos têm um plafond de 15 execuções, que é o plano Max, e depois o plano Team, o Enterprise, que é o plano de vocês aí, que é o plano Team, tem até 25 execuções diárias. E depois, se eu quiser mais execuções, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu costumo sempre brincar com essa frase.
Portanto, essas execuções, eu posso comprar execuções extras, dependendo da atividade que eu tô a realizar, tá? E aí vocês podem me perguntar, porque muita gente já me perguntou isso em outras formações, e aí eu trouxe isso aqui. Qual que é a diferença básica, então, de trabalhar com o cowork e para trabalhar com o code? O cowork, qualquer pessoa consegue executar as tarefas, consegue ligar os plugins, consegue fazer os conectores, consegue trabalhar perfeitamente, porque eu tenho programação realmente zero. O que eu preciso é da lógica do negócio, eu preciso da estratégia do negócio. No caso do code, eu posso criar, né, uma rotina mais básica, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu posso criar uma programação mais básica, que eu precisei só de um pequeno conhecimento da lógica de programação para ela acontecer. Ou então, eu preciso ser um técnico um bocado mais avançado que entenda de APIs, de códigos, de repositórios, de MCP, para poder fazer coisas maiores. O importante dizer para vocês é que, com o Claude Code, dá para criar sistemas. Ele é um especialista em programação, portanto, dá para poder criar sistemas completamente à medida do nosso negócio. A questão aqui vai ser pesar e medir custo. Porque se eu tiver a desenvolver coisas muito complexas, muito grandes, pode ser que o custo disso acabe por ter que ser pesado e medido para ver se vale a pena, tá bem? Deixei aqui, então, para vocês apenas uma comparação, né? Se eu tiver em tal situação, qual é a ferramenta que eu devo utilizar. Mas isso aqui é só para vocês verem um bocadinho a diferença entre as duas ferramentas, tá bem? E agora vamos lá na prática, então, ver o nosso cowork aqui a funcionar. Mentira, o nosso cowork não, o nosso coach, tá? Então, olha, de ontem para hoje, vocês devem ter percebido aí no computador de vocês. Eu percebi isso aqui hoje, logo que eu abri o meu Claude. Isso aqui antes eram só os símbolos. Era o balãozinho, era isso aqui, e era esse símbolozinho do Code. E hoje já me apareceu atualizado, ele me pediu para atualizar, não sei se pediu o de vocês para poder atualizar, mas ele me pediu para atualizar, e agora aparece assim, Chat, Cowork e Code. Deixou bem mais claro onde é que estão esses separadores. Por quê? Nos fóruns que eu participo, uma das grandes reclamações, e parece bobagem, né? Uma das reclamações que as pessoas colocavam lá no Reddit é que era difícil perceber onde é que estavam as três ferramentas, porque eram só os símbolos. E agora o Claude colocou isso aqui separadinho e com os nomezinhos para facilitar a nossa vida, principalmente no início, tá? Então, quando eu venho aqui no Code, ele vai me abrir essa janelinha que ele faz um resumo de tudo que eu já fiz com ele. Então, ele está a me dizer aqui que eu já tive 4 sessões, quer dizer que eu tive 4 projetos realizados aqui dentro do Code, troquei com ele 303 mensagens, utilizei 234 capas de token. O token, então, são essas linhas de comando que ele troca para lá e para cá. Eu tive 3 dias ativos e eu tenho aqui o meu horário de pico, que é às 17 horas, e o meu modelo favorito foi o Sonnet 4.6. Na verdade, o meu modelo favorito foi o Sonnet, porque é o que gasta menos tokens. Mas qual é a desvantagem dele? Ele é mais básico. Então, se eu tiver aqui a lógica no Code, é a mesma coisa da lógica dos outros dois. Eu posso usar os modelos diferentes consoante o tipo de tarefa que eu tenho para poder realizar, ok? Então, eu estou aqui numa nova sessão. Então, a nova sessão, a primeira coisa que eu tenho que dizer para ele é se eu vou trabalhar localmente ou se eu vou trabalhar num ambiente de nuvem. Então, se eu vou trabalhar localmente, eu estou a dizer a ele que é no meu computador. E eu vou ter que definir para ele o quê? A pasta onde ele vai trabalhar. Então, lembrem-se que tudo que eu gerar dentro dessa sessão aqui, ele vai guardar nessa pasta que eu escolher dentro do meu computador. Então, previamente, eu crio a pasta e eu aponto o meu code lá para essa pasta. Ah, Márcia, eu quero trabalhar na nuvem.
Então, aqui é hora de configurar o repositório no GitHub e apontar para esse repositório lá no GitHub, ou então o repositório próprio, o MCP, que vocês criarem dentro da empresa, para ele poder trabalhar dentro desse repositório, tá bem? Então, aqui é hora de eu dizer para ele onde é que a magia vai acontecer. Posso descrever para ele aqui ou fazer uma pergunta. Então, imagina, ele está no modo de planeamento. Eu também posso mudar esse modo dele aqui. O modo de planeamento significa que nós estamos aqui a trocar umas impressões antes dele executar. Então, esse modo é interessante para gastar menos tokens e para eu ter certeza do caminho que o code vai seguir depois, quando ele estiver executando a rotina dele. Então, eu vou dizer para ele assim, olha, ele quer que eu descreva para ele uma tarefa ou então que eu faça para ele uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou descrever para ele uma tarefa. Quero criar um conjunto de posts mensalmente para um cliente da área do